Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula 3 do curso de Ergonomia e Interação Humano-Computador. Nessa aula a gente vai definir o que é usabilidade e apresentar para vocês alguns modelos de usabilidade. A gente apresenta aqui, começa com essa imagenzinha dos Minions, né? Dizendo que a interação do usuário e a experiência do usuário nos testes de usabilidade começa inicialmente pela compreensão. Depois, quando o processo de compreensão envolve o diagnóstico, você vai diagnosticar aquela situação, particularmente se você está vendo uma website, analisando o website, você vai ver as visões da página, quantas pessoas viram, o tráfego, as taxas de conversão. Você vai testar, implementar, fazer intervenções, implementar e ter o resultado final. Esse é um resumo bem superficial de como se dá o teste de usabilidade. Então, uma das grandes definições, das melhores definições da usabilidade é apresentada pela ISO, que eu já comentei na aula passada, né? Então, essa definição diz que a usabilidade é o alcance pelo qual um produto pode ser usado por certos usuários para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um certo contexto de uso. Então, tem três palavras-chave que se apresentam nessa definição: eficácia, eficiência e satisfação. E dentro de um contexto de uso também específico. Isso significa que a usabilidade, quando é definida para um contexto de uso, ela não pode ser aplicada em outro contexto de uso. Então, a eficácia refere-se à medida em que uma meta ou tarefa é alcançada. Em alguns casos, a distinção entre uma tarefa a ser alcançada com sucesso ou não pode ser simplesmente sucesso ou fracasso nessa tarefa. Então, a eficácia se define se você conseguiu atingir ou não conseguiu atingir aquela meta. Então, por exemplo, se você vai usar um pacote de processamento de textos como Excel, como o Word, o pacote de processamento de texto como o Word, o usuário deve decidir que deseja abrir um novo arquivo. Então, o resultado da tentativa de tal tarefa pode ser apenas um resultado de sucesso. Ele abriu um novo arquivo ou não abriu um novo arquivo. Então, a eficácia vai se dar se ele conseguiu abrir ou não o arquivo. Então, aí você define se o produto é eficaz ou não. Já a eficiência refere-se à quantidade de esforço necessária para atingir um determinado objetivo. Quanto menor o esforço, maior será a eficiência. O esforço pode ser medido, por exemplo, em tempo para completar uma tarefa, em termos de número de erros, número de acerto, antes que a tarefa seja realizada. Então, por exemplo, considere novamente o arquivo, o exemplo que a gente deu do pacote de processamento de texto. Se o usuário foi capaz de criar um novo arquivo instantaneamente na primeira tentativa, então seria considerado mais útil do que se tivesse que gastar alguns minutos pensando no que fazer, do que se ele tivesse sido ativado alguns comandos inapropriados para abrir o arquivo. Então, nesse caso, a gente teria a diferença de eficiência, o produto seria eficiente se você conseguisse abrir imediatamente, mas se você não conseguisse abrir imediatamente, ele poderia não ser eficiente e não ter eficácia. Seria uma diferença bastante clara entre eficiência e eficácia. Então, se ele conseguiu abrir o arquivo rapidamente, ele é eficaz. Se ele conseguiu abrir o arquivo com algum esforço, ou comandos errados, ele teria uma baixa eficiência. Então, se o operador teve que trabalhar sem parar, concentrando-se muito para moer, por exemplo, alguns componentes, pode-se dizer que a máquina é menos eficiente do que se o operador tivesse tido tempo para beber café, conversar com um colega, trabalhar, enquanto produzia diversos componentes. Então está claro, pessoal, eficácia consegue ou não atingir o objetivo. O exemplo que eu tinha dado em sala de aula, uma furadeira elétrica, ela é eficaz se você consegue furar um buraco na parede. Ela é eficiente se você consegue furar um buraco na parede sem nenhum esforço, sem dor no pulso, sem muita vibração e assim sucessivamente. Já a satisfação do usuário se refere ao nível de conforto que os usuários sentem ao usar um produto e como o produto é aceitável para o usuário como meio de atingir os seus objetivos.
é um aspecto mais subjetivo da usabilidade do que eficácia e eficiência. Eficácia e eficiência a gente pode medir diretamente. A satisfação a gente tem que medir indiretamente. Então, por exemplo, se o usuário de produtos de consumo não achar satisfatório um produto, ele pode voltar a não usar. Satisfação é subjetivo, pode ser para um, pode não ser para outro. Então, a gente, como vai medir satisfação, a gente tem que usar uma média estatística para atingir o maior número de usuários possíveis. Aqui. Então, são 3 conceitos importantes. Eficiência significa fazer corretamente, reduzir esforço, custo-benefício e usar recursos produtivos. Eficácia significa o resultado, fazer o que precisa ser feito, atingir o objetivo, atender meta, realizar o propósito sem grande esforço. Efetividade, produzir um efeito real, reduzir esforço e melhorar os resultados, transformar uma situação existente. Como a gente pode utilizar essa definição para algo que possa ser utilizado para avaliar a usabilidade? Alguns autores definiram modelos de usabilidade. Um modelo é uma representação de um real, representação de uma determinada situação. Então, representa a característica de uma interface usável, como indica qual dessas características atuam conjuntamente e o que elas significam. Vamos examinar alguns modelos de usabilidade. Cada um coloca a usabilidade em um contexto e nos dá alguma ideia de fatores que contribuem para a usabilidade de uma interface. Esses modelos apresentados por esses autores são modelos clássicos da usabilidade. Também consideraremos um modelo híbrido, que é o último modelo, o modelo de Leventhal e Barnes, que vamos usar nesse capítulo e vai ser a base do nosso curso. A gente vai sempre utilizar o modelo de Leventhal e Barnes, porque ele é mais completo. Vocês vão ver que eles agregam os conhecimentos anteriores. O primeiro, o modelo do Brian Chakel. Então, para Brian Chakel, cada uma dessas 4 dimensões apresentam dimensões de usabilidade e dá uma noção de como se pode medir ou especificar uma dimensão. Em outras palavras, os modelos de Chakel relacionam conceitos abstratos de usabilidade, tais como eficácia, estratégia de medição. Então, são esses os modelos do Chakel: eficácia, aprendizagem, flexibilidade e atitude. Se vocês tiverem um alto nível em cada um deles, o produto ou sistema teria uma boa usabilidade. Então, a efetividade no modelo o desempenho significa que a efetividade é o desempenho superior a um número mínimo requerido. Tem que atender uma determinada porcentagem do público-alvo, uma proporção previamente definida dos ambientes de uso. Então, você tem que definir qual é a proporção que você vai considerar para que aquele produto seja efetivo. A aprendibilidade, que é a aprendizagem. Então, dentro de um intervalo de tempo, a partir da instalação, qual o tempo de treinamento que a pessoa precisou para aprender a usar aquele produto. Ele precisa de suporte, o produto realmente precisa de treinamento, e parou de usar por um tempo. Então, como tempo depois, indo usar um tempo depois, ele vai lembrar do que aprendeu ou não. O produto é flexível, ele pode usar em diversas tarefas, em outros ambientes, além do que foi inicialmente especificado. E atitude significa manutenção de níveis aceitáveis dentro do custo humano, considerando fadiga, desconforto, frustração e esforço. No modelo de Nielsen, a usabilidade está embutida em outras preocupações do sistema, como a utilidade. A aceitabilidade do sistema é definida como a soma da aceitabilidade social, prática e da usabilidade. O Nielsen, como Chakel, o Nielsen identifica uma série de dimensões que contribuem para a usabilidade. Então, ele define facilidade de aprendizado, experiência de uso, eficiência de uso, facilidade de lembrar, poucos erros e agradabilidade. Você veja que foi baseado no modelo anterior do Nielsen. Então, o Nielsen sugere que para medir a facilidade de aprendizagem, deve selecionar alguns usuários novos no sistema e medir quanto tempo ele vai levar para conseguir um nível de proficiência adequado. Esse é o modelo do Nielsen. A aceitação do sistema, a aceitabilidade do sistema se divide em aceitação social,
acceptabilidade social e aceitação prática. Aceitação prática é definida pela confiança, compatibilidade, custos e utilidade, né? E utilidade e usabilidade. A usabilidade significa facilidade de aprendizagem, facilidade de uso, facilidade de lembrar, poucos erros e prazer subjetivo. Em outras palavras, a usabilidade do sistema está inserida no contexto de finalidade pelo qual está sendo usado e quem são os usuários. Então, a usabilidade do sistema se caracteriza pelas características do usuário, interação do sistema e características da tarefa. Aqui a gente encontra o modelo de ISO a partir de duas variáveis, variáveis independentes e variáveis dependentes. A variável dependente significa os inputs, a entrada do sistema. Então, o principal indicador da usabilidade é se o sistema ou a instalação é utilizado. A variável dependente significa você ter as características do usuário, conhecimento, descrição, motivação, as funções do sistema, a adequação da tarefa, facilidade de uso, facilidade de aprendizado, e as características da tarefa, frequência e abertura. As variáveis dependentes, ou seja, que depende daquelas variáveis anteriores, significa a reação do usuário. Se o usuário tem um conhecimento sobre aquele produto, a reação vai ser mais efetiva do que se ele não tem conhecimento. Se ele tem uma motivação, vocês imaginem, por exemplo, um pianista que está tocando um concerto. Ele pode estar sentindo dor, mas ele pode estar muito motivado a realizar aquele concerto. Então, a reação dele seria positiva. A reação pode ser positiva ou negativa. Positiva quando se dá uma boa adequação com a tarefa e negativa quando você tem uma restrição de uso, você tem um uso parcial ou um uso distante. Em termos de interface, nós vimos anteriormente em termos de características de usuário, né? Em termos de interface, o modelo de ISO determina que pode ser facilidade de uso, facilidade de aprendizado ou adequação à tarefa. A facilidade de uso significa o esforço que é exigido para operar o sistema após ele ser compreendido e dominado. Então, você entendeu e dominou, você vai ter uma boa facilidade de uso. Se não, você vai ter uma má facilidade de uso. Facilidade de aprendizado, o esforço que é exigido para compreender e operar. E adequação à tarefa, o quanto de informação e funções um sistema fornece de forma a adequar às necessidades do usuário para o andar da tarefa. Então, a tarefa significa o que você faz com o dispositivo e pode ser mais ou menos independente de sistemas. A característica da tarefa significa frequência e abertura. A frequência é o número de vezes que a tarefa é desempenhada pelo usuário e a abertura é o número de opções, se aquele produto ou sistema pode ser utilizado em várias situações. As características do usuário, segundo o ISO, vai influenciar nessa interação e vai depender do conhecimento, da motivação e critérios específicos para o uso ou não de determinadas partes do sistema. Então, aqui tem as características do usuário. O conhecimento é que o usuário aplica uma determinada tarefa. O conhecimento pode ser apropriado ou inapropriado. Eu posso ser um PhD em física, mas se eu for trabalhar com medicina, o meu conhecimento é completamente inadequado para aquele conceito. Então, por exemplo, as habilidades e experiência que você coletou ao aprender a dirigir um carro podem ser transferidas quando você quer pilotar um barco. Motivação. Se os usuários tiverem um alto grau de motivação, é provável que eles coloquem mais energia na superação de problemas e mal entendidos com o sistema. Alguns estudantes estão mais motivados a usar uma ferramenta de protótipo de uma versão B do que um outro sistema. Igual ao exemplo que eu dei do pianista. Não é? Ele pode ter está sentindo dor, mas ter uma alta motivação para usar o piano. Tem um pianista brasileiro chamado João Carlos Martins que mostra bem isso. Tem um filme sobre ele na internet. Se alguém tiver interesse, pode assistir, que é bem interessante. E a descrição refere-se à capacidade de escolher usar ou não uma parte do sistema.
Então, eu posso ter, se meu sistema tem muitas características, meu processamento de texto tem muita característica, eu posso escolher apenas uma característica para responder, para fazer uma carta, por exemplo. Outras características do usuário, estilo de aprendizado, você pode depender, por exemplo, de cultura, diferentes estilos de aprendizado, habilidade na resolução de problemas, idade e como essa interfere na interação, características físicas e habilidades pessoais das pessoas que dizem respeito, por exemplo, a alguma deficiência que a pessoa tenha ou alguma habilidade específica de treinamento para resolver um determinado contexto. A usabilidade é uma consequência da característica do sistema e varia de acordo com o contexto do uso e a tarefa a ser resolvida. As dimensões, sistema, usuário e tarefa, são considerações sobre questões que afetam a usabilidade. O contexto apresentado por Eason é baseado no estudo de campo e as variáveis que emergem a partir desse estudo. O modelo de Eason advoga o contexto de uso em combinações com essas características de interface e do usuário. Então, esse sistema só funciona em determinado contexto de uso. Eu posso analisar o contexto de uso para o uso de processamento de dados, por exemplo, o uso de processamento de texto, como no Word, mas eu não posso extrapolar isso para o Excel, por exemplo. Tá? Esse modelo é baseado em duas partes, as entradas e as saídas. As entradas, características do usuário, características dos sistemas e a tarefa. E a saída é as reações do usuário, que compõem essas variáveis, chamadas dependentes, que dependem das entradas. Já o modelo de Jordan, Patrick Jordan, no seu livro Introduction to Usability, ele mostra 5 modelos: suposição, aprendizagem, desempenho do usuário, potencial do sistema e reusabilidade. Então, a suposição é a medida de custo para o usuário utilizar um produto para realizar uma nova tarefa pela primeira vez. Se você nunca usou aquele produto, como é que você supõe que aquele produto funcione? A suposição de menor importância é uma situação onde o operador do produto é inicialmente demonstrado ao usuário, onde o usuário tem treinamento com o produto ou onde não há previsão para completar a tarefa com sucesso na primeira tentativa. Então, você pode ter painel de controle da aeronave, que permite que você tem que ter treinamento para isso, não é? Um exemplo paralelo diz respeito à experiência de produto com software. Mais uma vez, pode haver tarefas raras que eles não tenham realizado antes e para as quais precisam encontrar um comando apropriado. Então, eles vão supor como é que aquele comando funciona. A capacidade de aprendizagem, se está preocupado com o custo para o usuário atingir já algum nível de desempenho competente com uma tarefa. Mas exclui, por exemplo, a primeira vez que você vai utilizar. Então, qual é o gasto que você teria para treinar uma pessoa para utilizar um produto? Aquele produto é fácil de aprender, é difícil de aprender. Então, a capacidade de aprendizado, quanto maior a capacidade de aprendizagem, mais usabilidade aquele sistema vai ter. O desempenho do usuário experiente refere-se a você manter inalterado alguém que usou um produto por muitas vezes para realizar um determinado sistema. Então, um pacote de dados como o CAD pode entrar nessa categoria. Você pode parar de usar o produto por um tempo, mas depois você vai continuar utilizando o produto. Não é quando você aprendeu a utilizar esse produto, então não vai alterar o seu uso. Potencial do sistema. O potencial do sistema é o nível máximo de desempenho que seria teoricamente possível com o produto. Então, algumas vezes você tem um pacote de dados, como o CAD, por exemplo, você não usa todos os componentes. Existem diversos componentes do sistema que você não usa. Então, quanto maior o nível máximo de desempenho que você puder utilizar para completar uma tarefa, melhor. Mais usabilidade vai ter. E reusabilidade é possível desempenho quando você não utiliza o produto por um longo tempo, você volta a utilizar, então você tem o produto, você consegue utilizar aquele produto facilmente. Esse gráfico apresenta uma curva, o Jordan apresenta uma curva dos 5 componentes de usabilidade. Então, cada um dos componentes está
vagamente associada a uma seção de uma curva de aprendizagem, de uma curva de aprendizagem, né? Então, está relacionado o tempo e a quantidade de erro com cada uma das dimensões. Então, a suposição é a primeira vez do uso, então a taxa de erro e o tempo necessário está lá em cima, é muito alto. O desempenho do usuário experiente. O desempenho do usuário experiente, você já vai baixando. Ó. O usuário experiente já está aqui em cima. A capacidade de aprendizado é lá embaixo, né? O tempo é mínimo. O usuário atinge um nível de componente de desempenho com a tarefa. Uma vez que o produto tenha sido atendido, então alcança um alto nível de desempenho. E a reusabilidade maior erro, o erro aumenta quando você tem que reusar aquele produto e usar aquele produto depois de um longo tempo de afastamento e de uso. A probabilidade de erro é maior. Vamos agora para o modelo de Leventhal e Barnes, que é o modelo que consegue juntar as diversas dimensões apresentadas pelos autores anteriores. Por isso que eu digo para vocês, eu recomendo que sempre use esse modelo de Leventhal e Barnes, que é o mais completo. Então, elas apresentam a tarefa com variável situacional, ela divide em tarefa e usuário. Tarefa, a frequência de uso da tarefa, a rigidez, as limitações do usuário. A variável situacional do usuário significa expertise e motivação. E as características de interface, facilidade de aprendizagem, facilidade de uso, facilidade de reaprendizagem, adequação à tarefa, flexibilidade e satisfação do usuário. Então, bora ver cada uma delas separadamente. Na variável do usuário, a gente tem a expertise do usuário e a motivação do usuário. Então, os especialistas têm conhecimento muito maior da tarefa do contexto do que aqueles que não são especializados, isso é óbvio. Então, o especialista realmente percebe informações diferentes, tomam diferentes representações mentais da situação e a sua experiência com a interface normalmente é bem maior. Os usuários novatos, ao contrário, eles têm um modelo mental muito limitado da tarefa e de sua execução. Os usuários ocasionais estão em algum lugar entre um especialista e um novato. Pode ter uma ideia muito boa no abstrato, pode fazer uma tarefa, mas pode ter esquecido alguns detalhes. A motivação, ao utilizar uma interface, que também pode influenciar o resultado da usabilidade. Então, o Leventhal e Barnes observaram que usuários com alta motivação podem estar mais dispostos a se esforçar para completar uma tarefa, mesmo quando a interface é difícil. O exemplo que eu dei, né? O pianista, mesmo ele sentindo dor, ele está motivado a realizar o concerto, a tarefa que ele foi designada. Já com relação à tarefa, nós vimos com relação aos usuários, né? Agora, com relação à tarefa, pode ser frequência, rigidez e restrição. A frequência, as tarefas executadas com frequência incluem sequência bem aprendida de ação dos usuários. As sequências podem variar, então uma interface que suporta uma tarefa com frequência deve reconhecer que o usuário tem um bom conhecimento das sequências da tarefa. Por outro lado, para aqueles que realizam a tarefa pouco frequentemente, é menos provável que conheça as sequências necessárias para completar a tarefa e pode exigir conhecimento externo. A rigidez é o número de caminhos e escolhas percorridas. Então, quanto mais opções, quanto mais temos opções, por exemplo, caminho 1, caminho 2, caminho 3, para realizar uma tarefa, ele teria mais usabilidade e seria menos rígido. As limitações são limitações que podem acontecer para a falha da interface, limitações que podem dizer respeito a, por exemplo, falha de uma determinada interface, situação crítica de determinada interface. As restrições podem ser, por exemplo, resposta. A tarefa é feita de forma colaborativa, a tarefa é feita para entretenimento, existe restrição de segurança,
tarefa tem alguma característica em comum de programação? É utilizada com as mãos? Com outro modo de interação? Qual é os limites dessa situação? Uma outra tarefa de interface diz respeito a variável de situação, variável de aprendizagem, ou como a interface é fácil para os novos usuários, facilidade de uso, ou como a interface é fácil de operar para que os usuários experientes possam usar de forma contínua, facilidade de reaprendizagem é a facilidade de utilização de uma interface de algum usuário quando já foi aprendido, mas por não ter sido utilizado recentemente, tem que ser pelo menos parcialmente reaprendida. A adequação da tarefa. Por exemplo, você pode ter diversas tarefas que podem ajudar os usuários experientes a mapear a compreensão e tarefas que combinam com usuários novatos. Se você, por exemplo, coloca o seu cursor em cima de uma ação que te diz exatamente, descreve o que é que aquela ação vai fazer, é uma ajuda para os usuários novatos. A flexibilidade e a capacidade de suportar padrões de uso imprevistos. Um caixa do supermercado, por exemplo, está sempre tendo que alterar o preço dos produtos, então tem que ter flexibilidade para receber essa ação. E a satisfação pode ser definida como a resposta do usuário a uma discrepância entre a sua expectativa anterior e o que você tem realmente quando você utiliza um produto. Uma interface que seja altamente satisfatória pode ser muito utilizável, mesmo que tenha menos sucesso em termos de outra variável de interface. Os modelos utilizados podem ser aplicados a todas as facetas de interface de um produto. Pode ser usado para avaliar um produto de um sistema já existente, utilizar a demanda do usuário para definir características de usabilidade, junto com informações de variáveis direcionadas ao design, a partir de um estudo de interface das interações, ou seja, quando você for projetar um produto, você pode analisar as interfaces e as interações de usabilidade. Monitorar e avaliar a usabilidade durante o projeto e desenvolvimento da própria interface, criticar o produto final. Então, o trabalho de vocês nessa disciplina vai ser avaliar uma interface já existente e criticar esse produto final. Então, o que é que você faz com o modelo de usabilidade? Né? Você pode medir e interpretar. Então, as medidas só podem ser efetivas se você definir os limites dessa medida. Se eu defino que o usuário tem uma boa usabilidade após o usuário ter aprendido 60% de como usar um software, eu estou dando uma medição, estou dando um limite de 60%, eu vou ter que criar ferramentas que eu possa avaliar isso. Essas ferramentas podem ser apresentadas com dois tipos de dados, os quantitativos e os qualitativos. Quantitativo, pessoal, quantidade, número, então valores numéricos, tá? Então, quantas etapas eu vou percorrer nesse determinado caminho? 3, 4, 5, isso é um valor numérico. Quantos por cento é o meu grau de satisfação? É uma qualidade subjetiva. Então, dados subjetivos, dados qualitativos estão relacionados à subjetividade. Então, aqui alguns exemplos, né? Facilidade de aprender para dados quantitativos ou qualitativos. Então, para facilidade de aprendizagem, facilidade de uso, facilidade de reaprendizagem, a gente pode medir como acurácia, velocidade e taxa de erro. Adequação da tarefa, flexibilidade da interface no apoio a novas tarefas pode ser utilizado como dados subjetivos, como opinião de especialista, escala de quantidade de medição, escala subjetiva. A experiência do usuário no sistema pode ser avaliada através de conhecimento, experiência e respostas situacionais. A motivação pode ser medida em termos de resposta do usuário a determinadas situações. A satisfação pode ser medida através de escalas de avaliação. Alguns exemplos de medição de usabilidade é uma escala de autoavaliação, anos de treinamento, número de cursos realizados pelo usuário, scores obtidos pelos usuários ao completar uma tarefa, aplicação de testes para atender a usar um sistema,
número de erros cometidos ao realizar uma tarefa, tempo para completar uma tarefa, número de tarefas padrões completadas num intervalo de tempo, número usado de características ou configurações de um sistema. Então, como conclusões, a gente tem que o modelo de usabilidade pode sugerir que a interface deve facilitar o aprendizado, facilidade de uso, boa adequação à tarefa e um alto nível de satisfação do usuário. A usabilidade é o resultado da interação das características da interface e da situação. Considerando que os especialistas em usabilidade normalmente não controlam ou mudam a sua ação, a melhor chance de obter uma boa usabilidade é tomar as decisões de design que levem as variáveis da situação em conta. Nenhum design único pode se adequar a toda a situação. Vou mostrar para vocês agora, para a gente encerrar, dois trabalhos. Tem um trabalho daqui da UFMA, do semestre passado, e um trabalho dos alunos lá da China, sobre a disciplina de ergonomia, e usabilidade. Muito bem, pessoal. Foi um ótimo exemplo de como a turma analisou um painel, não é? Painel de compras de um fast food, e vocês viram a situação rapidinho, a solução que eles apresentaram. Aqui os alunos da China, na turma que eu dei, de 2019. Só um detalhe, tá? O Cici, que é a figura principal, era o monitor da turma. O nome dele acidental era Cici. Ele acorda com o alarme, mas não consegue alcançar. Ele vai para o trabalho, ele imagina ele dirigindo uma bicicleta, mas a bicicleta tinha vários problemas de usabilidade. Chegou no escritório, o assistente deu um USB, um drive, não cabe ao mesmo tempo. Chegou em casa e quer cozinhar. Ele não pode achar os controles do fogão de forma adequada.
levantar, ele se deita no sofá. O fone está todo emaranhado. No segundo dia, com a aplicação da ergonomia, o relógio está à mão, teve um cabo de extensão, a vida é mais fácil. Ele sai para trabalhar, não tem mais bicicletas. Ele aluga a bicicleta com uma patinete. Chega no escritório, o assistente lhe dá 2 drives. Tem os lugares específicos. Chega em casa, quer cozinhar. Os botões só correspondem a cada uma das bocas. Ele se deita no sofá, depois do jantar. O cabo está menor e o fone é muito mais prático. Muito bem, pessoal, que esses videozinhos sirvam de inspiração para vocês. O exercício, que depois eu vou colocar lá no nosso assistente de sala de aula, vocês vão continuar com o produto que vocês já escolheram, né? De preferência um produto que tenha um display, um mostrador. Escolha apenas uma atividade, né, desse produto por enquanto. Então vocês vão escrever as entradas e as ações que iniciam as funções do artefato. Explique como as entradas se resultam em ação. Você pode usar um desenho ou fotografia para ilustrar o texto de análise. Identificar as medições para cada característica. Atenção, vocês vão dizer medições, mas não precisa fazer nenhuma medição, tá? Vocês só identificar que tipo de medição você poderia fazer para analisar a usabilidade daquele produto. Para cada medição, qual é a característica da medição, o que está com que ela está se relacionando, medindo, e por que a medição é apropriada para cada característica. Então você deve ser capaz de responder as seguintes questões. O que você está medindo? Como a sua medição se relaciona com a variável, com o modelo de usabilidade adotado? Como você vai fazer essa medição? Se a medição envolver o usuário realizando uma tarefa, explique qual é a tarefa que é desempenhada. Porque esta é uma forma apropriada de se realizar essa medição. Porque faz sentido usar essa medição para a variável que você está medindo. E como você vai interpretar essa medição? Por exemplo, se você vai medir o número de vezes que a pessoa desempenha uma tarefa e achar que ele desempenha 4 vezes por mês, você deve explicar se essa tarefa é frequente, infrequente e assim por diante. Aqui é o livro que eu vou colocar para vocês, caso alguém queira pesquisar. Então, pessoal, obrigado pela aula de hoje. Foi um pouco mais curta, porque a gente teria agora a apresentação dos trabalhos. Mas como a aula está sendo virtual, a gente vai acumular para a próxima aula. Obrigado pela atenção.